Povo de Deus, bom dia. Que a paz de Cristo continue reinando em nossos corações, amém? Você pode aplaudir o Senhor mais forte nessa manhã, com toda a sua força. Ele merece a honra, a glória, o louvor e toda a exaltação. Aleluia. Poder sentar, queridos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você preste atenção nessa manhã. Olhe para esse irmão aí que está do seu lado, lado esquerdo, lado direito. Se tiver com uma cara feia, diga assim, ó, ainda não deu nem meio-dia ainda. Então não é fome. Diga para ele assim, olhe nos olhos dela, diga assim, ó, Deus vai falar comigo. Hoje eu vou ouvir duas vozes. A primeira será do pastor pregando. E a segunda não será a sua não. Que eu não vou conversar com você. A segunda é o Espírito Santo ministrando nossas vidas. Aplauda mais o Senhor mais uma vez, Ele merece. Tema da mensagem nessa manhã, eu quero que você atente bem para isso. Deus corrige todo aquele que Ele tem como filho, amém? Por que, pastor, Deus corrige? Querido, muitas coisas que acontecem na sua e na minha vida, é Deus tratando comigo e com você, corrigindo a mim e a você. E você pensa que é o diabo, você pensa que é o Satanás. Pastor, o diabo se levantou, o cão está furioso. Não. Quando Deus quer te corrigir, Deus vai usar tudo e todos para que você mude a sua rota. Por quê? Para que você não se perca no caminho. Se você ler a Bíblia, vai estar lá o filho pródigo, a ovelha perdida e a dracma perdida. A ovelha perdida que se perdeu. A dracma que se perdeu, estava dentro de casa. Fala dos cristãos que estão dentro de casa e estão perdidos dentro da igreja, da congregação. Mas fala do filho pródigo, que quis a sua vontade e saiu. Deus não foi buscar o filho pródigo. O filho pródigo voltou porque disse assim, ó, o melhor lugar é a casa de meu pai, vou voltar para lá. Ele teve a experiência dele. E muitos de nós, Deus deixa eu e você ter experiência. E por que ter experiências, pastor? Reais. Para que muitas vezes nós viemos nos arrepender, nos converter, e para que nossos olhos sejam abertos em áreas que muitas vezes estão fechadas. E quando nossos olhos estão fechados para as coisas de Deus, Deus tem de abrir nossos olhos através de correção. Deus corrige todo aquele que Ele tem como filho. Se você não tem correção, Deus não te vê como filho. Saiba disso. Pastor, Deus parou de falar comigo, Deus estava falando, falou uma vez, duas, três, não fala mais. Querido, se o Espírito Santo usou pessoas falar com você para você mudar, se converter e você não muda. Quando não há correção, aprenda isso. Todo pai, você já ouviu? Vou dar um exemplo para você. De seu pai, de sua mãe. Minha mãe e meu pai. Eu conhecia o lado bom deles quando eu fazia tudo certo. Por isso que na Bíblia vamos lá, você vai conhecer o lado, você pode conhecer o lado, dois lados que Deus tem, e seu pai também, e sua mãe terrena também tem. A bondade dele e a severidade dele. Porque ele sempre vai nos corrigir, porque ele tem você como um filho, como filha. Se você não tem correção, você não é filho. Se Deus não fala mais com você, porque não adianta falar com você que você não muda, porque você faz a sua vontade e sempre é a sua vontade, você é como um bastardo, não como um filho.
Se Deus está dizendo a você, o caminho é esse, você vai entender e seguir esse caminho, que Jesus é o caminho da palavra dele. Você vai ver a bondade de Deus na sua vida. E toda vez que você buscar o seu próprio caminho, e Deus não vai intervir comigo, com você, você vai ver a severidade dele. Romanos 11, 22, vamos lá. Portanto, considerai a bondade e a severidade de Deus. A severidade de Deus para com aqueles que caíram, mas a bondade para com você. Desde que permaneça na bondade dele. Caso contrário, você também será cortado. Quando nós ouvimos isso, diz, pô, pastor, Deus está sendo radical. Não, amado. Deus é um Deus que se ira todo dia. E com seus filhos. A bondade e a severidade. Você conhecia a bondade do seu pai quando você fazia a coisa certa, quando você obedecia a ele, quando você andava com pessoas que ele dizia, não, ande com essas pessoas, essas aqui não vá. Ou até mesmo quando você aprontava no colégio, quando você aprontava na rua onde morava, que as notícias vinham, a severidade, você via a severidade de sua mãe, a severidade de seu pai, era porrada. Meu Deus, é. Quando eu falo em porrada aqui, o pessoal diz assim, rapaz, sua mãe quebrava na porrada, era, irmão. Me quebrava, e eu era o que era, imagine se não quebrasse. Por que isso, pastor? Porque você contempla a bondade de Deus, amado. E é por isso que muita gente não entende, pensa o diabo, Satanás, o cão, não. Muitas vezes é Deus, amado. Corrigindo a mim e a você, para que você mude a rota da sua vida. Porque Deus não tem tempo a perder com ninguém que não queira mudar. Deus não vai ficar chamando você todos os dias, se conserta, se endireita, olha, creia em mim, confia em mim. Se você observar, a chamada de Deus para Jairo, quando ouve a notícia dizendo assim, sua filha está morta, ele caminha comigo, bora, crê somente. Vinha um, falava uma coisa, ele dizia assim, crê somente. Era difícil ele crer? Era. Porque o que ele ouvia e sabia não gerava fé nem expectativa nenhuma em coisa boa. Mas Deus deu uma palavra a Jesus e disse assim, ó, crê somente, caminha comigo. E é por isso que muitas vezes não entendemos. Em Hebreus 12, capítulo 6, vamos lá. Bota a Ferreira de Almeida, faz favor, minha querida. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita todo aquele que recebe por filho. 7. Se suportais a correção, Deus vos tratará como um filho. Porque o filho recebe a correção, o filho recebe a exortação, o filho quer ser corrigido para se tornar uma pessoa melhor para o seu pai. E por que Deus fala isso? Que filho há que o pai não corrija? Qual é de nós se Deus não corrigir você e a mim? Porque você pode estar fazendo muita coisa na sua vida e buscando uma trilha da trajetória da sua vida que você acha que está certo. Você acha que está convicto. Muita gente, a gente vai ver algumas pessoas que foram escolhidas de dedo pelo próprio Deus e foram corrigidos pelo próprio Deus. E se eles não fossem corrigidos, eles não eram filhos. Porque quem suporta a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há que o pai não corrija? Deixa na tela por enquanto. Aí você para e diz assim, por que suportar, pastor? Lembra dos discípulos no monte? A multidão cercava o mestre, milagres, sinais, prodígios, todo mundo lá, vendo, ouvindo, aprendendo. Estava com fome, não precisa comprar pão não, multiplica pão, não precisa pescar não, tem peixe. Todo mundo, aleluia, labacheira. O que é labacheira, pastor? É língua estranha, irmão. O que significa isso, pastor? Para você entender.
que quando Deus estava fazendo o que o povo queria, o povo estava dizendo que Deus era bom. Já viu aquela pessoa que Deus é bom? Deus é bom quando corrige a mim e a você. Deus é bom quando a coisa não sai da nossa maneira. Deus é bom quando sai do jeito que eu pedi a Ele. Deus continua sendo bom. Não é porque não aconteceu, não chegou, Deus não deu o que eu queria, o que eu esperava. Querido, está Jesus fazendo o milagre, pregando. O sermão começou a ficar duro. O sermão ficou pesado. Muitos dizem assim, dura essa palavra. Não, a palavra de Deus não é dura. E Jesus começou a dizer, converta-se, pare. É como Jesus chegasse no século 21 aqui na comunidade, ó. Pare de mentir, pare de roubar, pare de falar mal, pare. A Bíblia diz que todo mundo começou a sair. Ih, rapaz, esse negócio não. Pare de ter 2 mulheres, pare de ir para um motel, pare. Querido, aí que está o povo dizendo, não, isso aí não. Não. Ele entrou em um mérito que eu não aceito, eu não concordo que ninguém mexa nessa área da minha vida. E começou a sair. A Bíblia diz que a multidão foi embora e só está lá os 12 discípulos. Jesus já estava atacado. Vocês não vão não? Vocês não vão não? O pessoal baixa a cabeça e Pedro, tomado pelo Espírito, diz, para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tem a palavra de vida eterna. E continuaram com o mestre. Foi por isso que ele foi escolhido. Quando em Jerusalém Jesus fundou a primeira congregação, querido, é você que é o líder. Porque quando você suporta a correção, Deus trata você como filho. Toda vez que você vê na Bíblia alguém que suportou a correção, foi colocado em lugares e receberam coisas. Outro dia eu preguei sobre isso, sobre Ana. Se você olhar, amado, Ana amanhece o dia ajoelhada, orando de madrugada, irmão, a madrugada toda orando, dizendo, Deus me dá um filho. Imagine o profeta e sacerdote daquela época, Eli, levanta. Olha Ana assim, ó. Olha assim, faz assim, ele deduziu. Você está embregada, mulher? Está embregada? Imagine Ana ouvindo aquilo, irmão. Se fosse hoje, você é pastor, é? Você é homem de Deus, é? Seu filho do cão. Sabe o que essa mulher fez? Suportando a correção, ajoelhada estava e ajoelhada ficou e disse, ó meu Senhor, não tomes tua serva como filha de Belial. Eu estou atormentada de alma, que eu estou querendo um filho, que Deus me faça um milagre na minha vida. Eli respira fundo. O que ela queria estava na mão de Eli. Eli colocou na mão dela, a mão na cabeça dela e disse, que o Senhor conceba o que você está pedindo. E não só teve um chamado Samuel que salvou e trouxe correção à nação israelita, como outros filhos. Já pensou se ela não suporta a correção? Já pensou se ela diz, meu irmão, todo aquele que Deus tem como um filho, Deus corrige. Se Deus não te corrige, se Deus não está mais te corrigindo, mais falando com você, é porque uma vez um irmão chegou para mim e fez assim, pastor, o senhor está orando por meu pai? Eu digo, estou. E aí Deus falou o quê? Deus falou que o Espírito dele já foi lá 3 vezes e voltou e não voltou. E ele não cedeu. É o quê, pastor? Continua o mesmo. E não mudou. Quem convence o homem do pecado não é você falando, não é ninguém ensinando. Porque tem pessoas que vão ouvir a palavra, mas estou todo atrapalhado, eu vou corrigir minha vida, eu vou endireitar a minha rota, eu vou mostrar, vou procurar agradar a Deus. Mas tem gente que ele sabe que está errado e continua fazendo erro. E pensa que o céu é a morada dele. Se eu morrer hoje, pastor, eu vou para o céu. Porque se eu morrer hoje, antes de morrer eu peço perdão. Jesus fazer igual ao homem da cruz. Me perdoe, me lave, Senhor. Hoje quero estar na glória com o Senhor. Ei,
Você não sabe nem o dia, nem a hora que vai morrer. Você não sabe o momento que vai ser parte dessa vida. Você acha que vai ter tempo para você? Cuidado com as suas deduções. Tem gente que bate o carro, tá igual aquele filme, sabe, viu? O cara tá com 140, 150 no carro, o carro bateu. Parecendo aqueles filmes Ghost. A alma saiu correndo. Quando ele para, ele fez, oxe, meu corpo está lá. Morre e não sabe nem que morreu. Dali é o juízo. Ou Deus vem, ou os espíritos malignos vêm tomar. Suportais a correção, Deus sempre vos tratará como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Versos 8. Mas, se estás sem disciplina, da qual todos são feitos, participantes sois então bastardos e não filhos. Todo aquele que não é corrigido e não aceita a disciplina de ser corrigido por Deus e pela sua palavra. Porque quando a pessoa vem exortar você, chamar atenção a você, você pensa que a pessoa está te humilhando, te pisando, não. Está lhe ajudando você a ser uma pessoa melhor e chegar em lugares maiores. Eu sei, sou maior de idade, pastor, eu sei o que eu quero da vida. Davi estava assim, ó, segundo o coração de Deus, levando a arca e Uzá morreu por causa dele. Cuidado que na sua vida você acha que sabe, você pensa que é. Ô amado, conhecer, saber não é ser. Conhecer, saber não é fazer. Há uma ponte, há uma lacuna entre o ser e saber. Entre o fazer e saber fazer. E por que isso, pastor? Porque Deus sempre vai estar chamando a minha e a sua atenção. E por que se Deus fica severo, Deus se ira todos os dias, pastor? Em Provérbios 13, 18, vamos lá. Diz assim, a pobreza e a afronta virão aos que rejeitam a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Bota na tradução NVI até mais explanado sobre a NVI, por favor. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão será honrado pelo próprio Deus. Uma coisa é você fazer algo pela ignorância. Eu trabalhei com espanhol muitos anos e eu aprendi muito com aquele homem. Era um ímpio. Ele tinha um negócio com ele, não mentisse para ele e não desse desculpa a ele. Se você desse uma desculpa e contasse uma mentira, você não teria ele do seu lado. Lá na loja, vou trabalhar com joias, tinha peça de 30 mil, 20 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil. Se você pegasse uma peça daquela, quebrasse e dissesse, pô, sem querer eu me bati, quebrei a peça delicada, quebrou. Ele ia mandar restaurar, não ia cobrar nada para você. Se você fosse contar uma história, não vi não sei o que aconteceu. Lá na loja você não ficava muito tempo trabalhando, porque você era mentiroso. E você não assumia os seus erros. E você não queria ser chamado a atenção e corrigido, mas queria ocultar o que você fez de errado. E contasse uma história, desculpa. Quando eu vim estudar mais a Bíblia, eu vi que Deus detesta pessoas que dão desculpa. Quando você assume que fez, diante de Deus você ganha galardão. Mas quando você não deixa ser corrigido, querido, muitos admiram a unção que está na vida de muita gente. Pô, pastor, o cara tem um olho de tomografia, de raio-x. Onde ele bota a mão, Deus faz um milagre. Rapaz, Deus usa a mulher como profeta, usa como profetiza, usa o homem como profeta, tem sonho profético, pastor, é sobrenatural. Tudo isso vem quando você deixa Deus corrigir a sua vida e mudar a rota que muitas vezes está tomando. Que muitas vezes vai levar você... A Bíblia diz assim em Provérbios, Salomão, há caminho que o homem e a mulher, ele pensa que está certo, convicto que está fazendo, está certo. E Deus disse, o final é a morte.
E por que está escrito o final é a morte? Porque o caminho que muitas vezes você trilha, Deus está dizendo, ó, estou te avisando. Estou chamando sua atenção. Não pense em você que eu não vou corrigir, porque é como Davi, segundo o coração dele. Porque você é Davi? Eu vou te corrigir. Eu vou te chicotear. Eu vou bater em você, até você se arrepender. Até você mudar. Quanto mais Deus te dá, mais Deus lhe cobra. Não pense você que você... Porque você conta 9 verdades, vai contar uma mentira e você vai passar despercebido. Não. Tudo que você fizer de errado, Deus vai te corrigir. Pastor, é difícil servir um Deus desse, Vamos lá de novo para Romanos 11, 22. Eu falei esse versículo? Mas não botei na tela, não botei? Botei. Considerai a bondade e a severidade de Deus. Vou ficar com isso aqui. Quantas vezes você fez merda, sua mãe lhe quebrou num pau quando você era guri? Você viu o lado da sua mãe severo. Sua mãe pegou um pedaço de pau, um cinto, sei lá como é que sua mãe lhe batia. Se for a irmã de hoje em dia, faz assim, ó. Pare, menino. Menino, você calha a boca. E o menino falando, gritando, batendo em todo mundo, irmão. No meu tempo, se você não calasse a boca, você ia engolir os dentes junto com a língua. Que é isso, pastor? O senhor no tempo da pedra? Não, irmão. O tempo que havia respeito, viu? Tinha respeito. Pensava 2 vezes no que abrir a boca falar com mamãe, com papai. Pastor, o senhor... Meu pai parecia um sargentão mesmo. Minha mãe... O negócio era estreito. Minha mãe jogava no chão, dobrava o braço, pisava e batia. Para não ter... Porque se botasse... Tá fortinho, botava o braço para se defender? Jogava era no chão, irmão. Dava rasteiro em você, jogava no chão. E pegava o cinto. Não tinha negócio de olhar o cinto lá do molinho para bater em você. Era com uma fivela e vá pro meu irmão. Minha mãe. Oh, bênção de Deus. Esse era o lado, era o lado severo de minha mãe. Agora o lado bondoso de minha mãe. Menino, eu sentava, eu digo, olha, se tem piolho na minha cabeça aí, mãe. Mãe, aí, abria o cabelo, olhava o cabelinho, como é que estava, tinha piolho, tratava os piolhos. O que pudesse fazer, fazia. Tirava a nota. Querido, minha mãe era um tipo da pessoa assim, ó. Se vir um memorando, você começa a apanhar daqui. E quando chega lá, já sabe. E outra, quando derruba o serviço aqui, como foi? Se lá mudou a conversa, você cai no pau de lá mesmo. Tinha que falar como foi que aconteceu. Isso certinho, irmão. Mas por que o lado severo de minha mãe e o lado bondoso de minha mãe? Assim é Deus comigo, com você. Deus não vai tratar você. Como eu vejo um menino dizendo assim, vai tocar na menina dos olhos de Deus. Eu sou... Ai, quando eu vejo esse pessoal falando isso, irmão, eu digo, não lê Bíblia não, viu, irmão? Você é amado, querido. 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas ande no prumo. Já viu o prumo? Olha, vou dar um exemplo para você sobre o prumo. Quando você estudar sobre o prumo de Deus, é como um pedreiro... O pedreiro está lá fazendo a obra, suspendendo a parede. E tá o engenheiro lá, o mestre de obra olhando. E o mestre de obra está olhando vários setores e o cara está suspendendo a parede torta. Chega o engenheiro, o dono da obra. É Deus. Aí o engenheiro chega e vai assim, pega o prumo aí, bate nessa parede. Até o 5º bloco está no prumo. Ele suspendeu 12 fiadas. Ainda amarrou, né? As 12. Do 5º para baixo está no prumo. Do 5º para cima pode derrubar. Mas derrubar já está com concreto, já está amarrado. Está torta. Se subir assim, quando chegar no alto, vai ser derrubado. A obra vai cair.
E eu não quero que a casa desabe por causa de um erro de uma pessoa. Conserta, quebra a parede, derruba. Vai perder os blocos, vai perder os blocos. Mas vai perder o trabalho, vai perder o trabalho. Fez errado, faz de novo. Se o mestre de obra não observar, eu conheci um engenheiro que ele dizia assim a mim: Luiz, eu pego uma moeda de R$1, boto no chão assim, ó, e chuto no lugar onde foi colocado o piso. Aonde parar, eu mando tirar a pedra. É exigência demais, né? Não. Bate taúco. Lá em casa, o pessoal foi botar o piso. Ele botava o piso, botava 30 pedras, eu batia. Ela até me lembrou isso. Eu tirava uma por uma, lavava as pedras e esperava ele chegar. A gente colocou as pedras todas. Não, mas estava tudo oca, bota de novo. O que significa isso, pastor? Quando lhe corrige, você pensa que está mostrando a sua limitação, sua debilidade, né? Não. Está aprimorando você para você se tornar melhor. Se você sabe fazer com perfeição, por que não fazer? Se você sabe fazer correto, por que não fazer correto? Precisa, querido, eu tenho um lema comigo, que eu sigo na minha vida, desde guri. Só me chamavam a atenção uma vez. Na segunda, eu não dava ousadia, ninguém me chamava. Você fez isso e isso, não faria mais. Você falou isso e isso, não fazia mais. Porque, querido, quando você quer mudar, e quer mudar para melhor, e as pessoas te corrigem, você vai conhecer do lado de Deus a severidade e a bondade. E muitas vezes você fica pensando que é o diabo fechou o céu, Satanás está furioso. Não. Muitas vezes Deus está tratando com você, com o seu caráter, com o seu modo de falar, com a sua ansiedade, os seus medos, dúvidas, incertezas, que tem que ser confrontado para mudar, porque se você crescer como você está, você vai destruir. Quando você crescer, você cai de lá de cima. O diabo, aprenda isso. O diabo, quando você é pequeno, ele não quer. Ele olha para mim e para você, olha as suas limitações, as suas fraquezas e quer usar contra você, mas na hora certa. Ele não quer derrubar só você, quer derrubar você, sua família e todos aqueles que já ouviram você pregar e foram ensinados, que foram muitas vezes resgatados, evangelizados por você. Para tirar toda a credibilidade da palavra de Deus. Pastor, é duro servir esse Deus, é. No Êxodo 24, vamos lá. Versos 18. Presta atenção. Agora vamos falar de Moisés. Um grande líder. Escritor dos Pentateus. Um homem que foi usado por Deus poderosamente com milagres. Moisés entrou na nuvem, porque Deus mandou ele subir no monte para escrever. O próprio Deus talha as pedras e dá a Moisés as pedras talhadas. Escreve com o dedo dele as leis dele. Moisés passa 40 dias no monte com Deus. Deixa lá na tela para mim. Moisés entrou na nuvem e foi subindo ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Eu não vou ler em sequência para não perder muito tempo. E qual o significado disso, pastor? Deus escreve as tábuas do 10 mandamentos e dá a ele: aqui são minhas leis, dê ao meu povo. Porque Deus não podia corrigir eles se não conhecesse a lei de Deus, a vontade de Deus. Como é que Deus vai chamar a sua atenção se ele nunca mostrou a você a vontade dele na sua vida? Como ele pode corrigir se você não sabe qual é a vontade dele? É, pastor, é difícil. Por que Deus corrige assim, pastor? E ele passa 40 dias, Deus escreve com o dedo dele as leis e dá a ele. Lucas fala bem isso, 12:47, vamos lá.
Lucas 12, 47. Aquele servo ou serva que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza. Bota a tradução Ferreira de Almeida para mim, faz favor. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E qualquer que for muito dado, muito se pedirá a esse ou a essa. E o que muito se confiou, muito mais lhe pedirá. Por que Deus está dizendo que é digno de açoite quem conhece a vontade do seu Senhor e não faz? Olha o corrigir de Deus. Digno de muito açoite. E aquele que não conhece? Porque não quis conhecer, porque muitas vezes está ouvindo a palavra de Deus e não está prestando atenção e não dá ouvido a Deus, nem a palavra dele. Por isso que muitas vezes o pastor está dizendo, irmão, presta atenção, não converse, irmão, ó. E o pessoal está conversando. Depois acaba o culto, como foi o culto, foi poder, glória a Deus, Deus fez milagre, foi, sabe nada. Se você observar domingo, é um dia mais de ministração, onde você sai daqui com uma palavra para o seu coração, onde você tem que olhar para dentro de você, examinar você mesmo, julgar você mesmo. Não precisa ninguém te examinar nem julgar você mesmo, mas você se julgar a si mesmo. Por isso que a Bíblia diz, exorte um sábio, ele te agradecerá. Exorte um tolo e ele desprezará. Quando você começa a entender, e por que Deus, pastor, digno de açoite, Deus não deixa passar nada, irmão, na minha vida e na sua, sem lhe corrigir. Se você vai se perder? Se você está andando num caminho de morte, Deus vai chamar a sua atenção. E se ele parar de chamar a sua atenção, preste bem atenção, porque ele já usou tudo e todos falar com você e você não muda. Vamos lá para de novo. Êxodo 32, versos 15. Deus dá umas tábuas a Moisés e diz, olha, é 10 mandamentos. Para que eu possa chamar a atenção dele e corrigir ele, eu tenho que dar minhas leis e que eles obedeçam e submetam a ela. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritos. E aquelas tábuas eram as obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo, porque, deixa eu frisar algo aqui para você entender. Quando Moisés subiu no monte, Josué ficou embaixo, com comida, bebida, com os animais, esperando Moisés descer. E levou 40 dias. Mas só que o povo estava lá ansioso, querendo não. Se Moisés não vier, já morreu, ninguém sabe que já morreu, 40 dias lá em cima. E fizeram um bezerro de ouro. E começaram a, sabe? Um povo sem correção, um povo sem disciplina, um povo sem lei, gera libertinagem. Aí só começou a se prostituir, fazer bezerro de ouro. E isso está Moisés descendo. E quando chega perto do arraial, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. 18. Porém ele respondeu, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam e que eu ouço. Vamos lá. E aconteceu que, chegando Moisés no arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor. Olha quando ele se prejudica com Deus, quando você fica irado porque é o pecado dos outros. Deixa eu explicar uma coisa a você. Muitas vezes você se chateia, se ira, você pode ficar chateado, você pode até se enraivar, mas não se magoe com pessoas que não querem ouvir a verdade que liberta. Cada um faz as suas escolhas.
E chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e a herdança, acendeu-se o furor. E por causa desse furor, ele não entrou na terra prometida. Porque quanto mais é lhe dado, mais é lhe cobrado. E arremessou as tábuas das suas mãos. Menina, as tábuas dos 10 mandamentos, escrito pela mão de Deus, dedo de Deus. Ele chega e quando vê lá o pessoal se prostituindo, fazendo, adorando um bezerro de ouro, ele pega as tábuas com toda a ira e quebrou as tábuas. Ei, meu irmão. Imagina, agora porque a mente do pregador é vasta. Imagine Deus dizendo, você fez o quê? Ele quebrou. Ele quebrou. E eu escrevi os 10 mandamentos nela. E arremessou as tábuas da sua mão no chão e quebrou ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó. E o aspergiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Se você ler essa história, ele fez assim, ó. Quem está com Deus por lá de cá, os levitas vieram, a tribo de Josué e Caleb, mate todos. E exterminou muitos que estavam ali. E estavam cultuando, só precisou de um momento. Por isso tenha muito cuidado. Que a Bíblia diz assim, ó. Você pode... Pastor, uma das coisas que fez o senhor se converter. Os dois extremos de Deus. Primeiro extremo, você pode chegar na igreja como o maior pecador da face da terra. Matou, roubou, estrupou, fez miséria. Deus te perdoa, Deus te lava e te ergue. O segundo extremo de Deus, que está em Ezequiel, diz assim. Se o que anda na justiça se desviar do seu caminho e praticar o que é mal, não me lembrarei das boas práticas da vida que ele teve comigo. Em outras palavras, você pode chegar cheio de pecado, como você pode ser o homem mais santo da face da terra. Se você morrer no pecado, você vai para o inferno. E se você se arrepender, você vai para o céu, se for pecador. Por quê, pastor? Isso me fez me converter. Que ele deu a oportunidade a mim e a você. Não deixa ninguém sem oportunidade. Por isso que Jesus veio pregando, arrependei-vos e convertei-vos. É chegado o reino dos céus. Agora, quem não quer, pastor? Não adula, irmão. Quem não quer, não quer. Vai fazer o quê? Quem não quer mudar, vai fazer o quê, irmão? Uma das coisas que eu mais prego e sempre estou falando constantemente, deixa eu explicar uma coisa para você. Esse ano, eu tenho falado sobre isso. O diabo, quando ele se manifesta, eu sou o diabo, estou aqui, vou matar você, em nome de Jesus, está repreendido, de joelho, vai embora! O irmão se acha o tal. Passa, arriar um prato de nagé, pastor. Se for uma irmã de fogo, uma irmã de oração, pega, quebra e joga fora. Senão, pastor, vem aqui. Aí vai lá. Ou chama o irmão Fred, fogo puro, vai lá e quebrou tudo. Desfez a obra do diabo. Agora, como é que você vai lutar contra a inveja dentro do irmão? Como é que você vai dizer, saia inveja, saia ciúme, saia mágoa? Você não tem condições de fazer isso. A pessoa tem que ouvir e deixar ser transformada por Deus. Pare de falar mal, pare de xingar, pare de dar palavrão, pare. Quem vai impedir você falar o que você quer falar, irmão? Ninguém. Mas pela consciência que eu tenho, que isso não agrada a Deus, que isso, Deus não vai com a pessoa que está assim, eu digo, vou parar. Porque eu não posso brigar contra Deus. Eu não posso lutar, não vou vencer, irmão. E por isso que quando você se deixa ser moldado, corrigido por Deus, quem ganha é você, quem ganha sou eu. Mas não adianta você falar, você pode falar 10 vezes com uma pessoa, a pessoa não muda. Isso não vai mudar, irmão. É por isso que em Deus existe a lei dele. Não é o que você acha, o que você pensa. Eu acho que tem que ser o amor de Deus. Pastor tem que amar as pessoas. Deus tem que amar. Aprenda isso, ó. As pessoas não precisam de amor.
Você ligar a televisão, está lá o pessoal fazendo o símbolo da paz, a pomba. Se você chegar na praia, tem um bocado de gente ficando, um bocado de cruz assim branca, e botando, queremos paz no Rio, queremos paz em Salvador, queremos paz. E não para de morrer gente, não para de acontecer coisa ruim no local, porque você está pedindo paz. Mas se você mudar a sua concepção, se você se converter e ajudar outras pessoas a serem corrigidas, você verá que as coisas vão mudar gradativamente. Porque quando nós deixamos e achamos que Deus não vai corrigir, porque é Moisés, rapaz, Moisés foi o cara, foi. Moisés, meu irmão. Vamos lá, deixa eu ver. Vamos agora para Êxodo 34. Agora você vai ver Deus corrigindo ele. Você vai ver Deus chamando a atenção dele. E dizendo, da primeira vez que eu chamei você, eu mandei você subir no monte, você levou comida, bebida, botou os animais, tem até a segurança lá embaixo para você quando descesse do monte. Se tivesse alguma coisa errada, os seguranças estavam lá, Josué e sua equipe, cheio de espada para se defender. Agora você imagina Deus dizendo assim, acabou, resolveu, está todo mundo em paz, todo mundo pediu, quem pediu perdão, perdoou. Agora vem Deus a Moisés, ei, cadê as tábuas do 10 mandamentos? Cadê as 2 tábuas que eu escrevi com o meu nome, com o meu dedo? Querido, você muitas vezes pensa que Deus esquece. Você, estou irado, estou chateado, vou desviar, que eu não estoque não sei o quê. Porque quando se ira contra Deus, não acha Deus, encontra o pastor. E o pastor toma em cima do pastor. Êxodo 34, vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés, agora você vai lavrar 2 pedras. O que é lavrar 2 pedras? Ele ia ter que talhar as 2 pedras. Não era as pessoas talhar a pedra, ele quebrar da mesma pedra, tirar as 2. Agora, ele que recebeu lá em cima já cortada, já escrita, ele disse, agora, presta atenção. Então disse o Senhor a Moisés, lava 2 tábuas de pedras, como as primeiras, eu quero igual. Você viu os detalhes? Eu quero igual, viu? E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras. Deus escreve os 10 mandamentos 2 vezes, irmão. Que estavam nas primeiras tábuas de pedras. Que tu quebraste. Que você quebrou. Você que quebrou. Não disse quebrar nada. Não era seu? Irmão, é forte, viu? E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte, e ninguém suba contigo. Em outras palavras, ninguém vai te ajudar a levar as tábuas de pedra, você vai subir. Irmão, a gente sobe o monte aqui do Ixiepe, andando, irmão. Eu subo assim uns 40, 50, sei lá, eu paro e fico... sem nada na mão, imagine com 2 pedras, irmão. E o monte nessa altura. E ninguém suba contigo. E também ninguém apareça em todo o monte. Se houver alguém, eu vou matar, imagine. Nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Em outras palavras, não leve as pedras carregadas pelos animais, porque senão... eu não vou aceitar. Rapaz, vamos lá, o 4. Então Moisés lavrou as 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. Deus estava corrigindo Moisés, da próxima vez... ei, da próxima vez que você lider comigo, não pense você, porque você é Moisés, que você, através do que o poder que eu dei a você, você fez o mar,
vermelho se abrir, as 10 pragas no Egito, que você é usado por mim. É? Agora você pagou um preço. Imagine, irmão. Irmão, quando eu subo o monte, que eu muitas vezes levo óleo para ungir, eu levo até os cadernos dos dizimistas, dos mantenedores, as pessoas que ajudam na cesta básica, eu levo os nomes e subo lá para orar pelas pessoas. Eu não quero levar nada, dou os malhados vai assim, irmão. E eu vou assim, Jesus, eu vou chegar lá, Jesus, vou chegar. Significado disso, pastor? Imagine com duas pedras, irmão. Imagine, irmão, o tamanho do dedo de Deus para escrever um negócio daquele. E o tamanho da pedra que era. Que Deus sempre vai corrigir quem Ele ama. Moisés era amado, mas não podia ficar sem correção. Eu e você somos amados por Ele. E não fique triste quando Deus te corrigir, chamar a atenção. E muitas vezes é o Satanás, o diabo está se levantando. O cão está falando isso. Não, irmão. Muitas vezes é Deus te corrigindo. É Deus chamando a sua atenção. É Deus dizendo a você, não é por aí, é por aqui. Mas eu não quero assim não, eu quero do meu jeito. Tinha uma irmã que na igreja lá no Caminho de Areia que eu congregava, quase sai briga com outra irmã porque anda na cadeira. Aí está a irmã parada em frente à cadeira do outro chão. Aí vai, sempre sou eu, irmão. Ô, minha querida, o que aconteceu? Você está com essa cara aí? Não. Aquela menina lá sentou no meu lugar e disse que não vai levantar, não. Eu digo, seu lugar no céu, minha filha, se merecer, se escreve de cadeira, bota... Não, eu só sento ali. E se não sentar ali, eu vou embora. Eu digo, sobe a rampa. Não é no Mercado Modelo, mas sobe subir a rampa, vai embora, minha filha. Vai fazer o quê? Se você não quer sentar, se não for nessa cadeira... Está vendo que isso é diabólico, irmão? Satânico? Está vendo que isso é do diabo, não é de Deus? Como é que eu estou num lugar ambiente onde Deus está? Então Deus só está em uma cadeira. Se eu sentar na outra, Deus não está. Eu só sinto Deus naquela cadeira. Se não for naquela cadeira, é porque eu sinto o céu descer. Mentira. Isso é porque o irmãozinho quer do seu jeito. Se sentar no meu lugar, seu lugar no céu e o meu também, irmão. Se merecer, se não merecer, você não vai entrar não, irmão. Fica aí. Fica atrás de lugar. E a irmã estava com bico de aratana, irmão. O que é aratana, pastor? Nem sei o que é. Mas, rapaz, irmão. E ela se atacou comigo, que ela gostava muito de mim, ela fez. Então eu vou embora, eu digo, sobe a rampa, minha filha, pode subir. Depois eu vou falar com o pastor presidente o que aconteceu. E aí não saiu, sentou em uma cadeira lá e assim, ó. Eu digo, agora que acertou. Jesus só está em uma cadeira. Imagine, irmã. É falta de conversão, é falta de mudança de caráter, irmão. Quando você não muda, aprenda isso. E por que Deus fez isso com essa irmã? Para corrigir a irmã. É o diabo? Não é o diabo, não. É para corrigir a irmã. Abra seus olhos, tira a venda dos seus olhos. Eu quero te mostrar que não há lugar onde você esteja que você não possa me adorar. Que alguém trave sua boca para louvar e adorar a mim, entrar na minha presença. O que significa isso, pastor? Significa que quando Deus quer corrigir a gente, amado, Deus faz com o maior amor e muitas vezes você pensa que é o diabo, é o Satanás. E por que, pastor? Deus castiga muito, pastor? Castiga o quê? Eu já passei poucas e boas, irmãos. Salmo 118, verso 17, vamos lá. Diz assim, não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Boa a tradução NVI para mim. Não morrerei.
continuarei vivo para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com muita severidade. Ó, Deus exorta o seu chicoteio que Ele ama. Quando você for chicoteado, saiba que é Ele te amando. Mas não me entregou à morte. Sabe, Deus já me usou falar com muita gente nas últimas horas dessa pessoa, que Deus mudou o quadro, de vários, essa palavra. Por que Deus chicoteia muito? Agiu de severo comigo, foi severo, me castigou muito, mas não me entregou à morte. Deus já quase me aleja, mas eu não perdi minha perna, viu, irmão? Aí vem aquela coisa de você, age severamente com você, porque se a perna não ficasse, se o joelho não quisesse sair da perna, irmão, como Deus estava me chamando para ser pastor, e eu digo, pastor, não quero ser não, eu vou ajudar. Porque eu já vi a vida do pastor, irmão. Eu dizia dentro de mim, eu vi um pastor lá passando, eu digo, o sangue é de Jesus, eu não. Eu vou ajudar você, pastor, deixe comigo. Mas ser líder, esqueça. Deus quase, meu joelho, parecia que estava solto, ó. Eu não ia trabalhar, o chefe, fique aí o tempo que você quiser. Quando eu vi que eu estava já, estou indo amanhã de manhã. Saía de casa, no meio de caminho eu voltava. Teve uma vez que Silvana veio me carregar. Carregar que eu falo, em cima dela assim, coitada. E a mala ela levava e eu, bora. Irmão, eu digo, Deus disse, enquanto você não debaixa na sua carteira, a dor não vai embora. Quando debaixa na carteira, assim que eu falei, pode me passar aquilo, Luiz? Já deu baixa. Ok. O joelho ficou bom. Você sabe o que era mais extraordinário? Quando Deus quer nos corrigir, eu entrava no culto, lá naquele lugar lá no Batistaca, entrava o doente, demoniado, podia chegar o que fosse, eu orava por todo mundo, Deus libertava, Deus curava. E a dor passava, eu aqui em pé orando e a dor passava. Quando eu chegava no carro, para entrar no carro dos irmãos, eu fazia ai, aí eu levantava a perna assim, vai. Quem mandava ela ir, ela não ia, irmão, só ia se puxasse, vai. E eu, onde a perna encostasse, irmão, doía, eu digo, ai. Até outro dia teve uma peça teatral, os irmãos, foi uma comemoração que fizeram o pastor. O pastor entrando no carro, ai, porque eles estavam no fundo, os filhos do irmão. Dizia, o pastor entrava no carro assim, ó, ai, meu Deus, Jesus. Deus trata você severamente, mas não lhe entrega a morte, até você mudar, amém? E se você não entender isso, você vai continuar sofrendo. Não quer mudar? Continue sofrendo. Querido, nem tudo na sua vida é o diabo. Porque tem coisa que acontece, quer ver uma coisa que acontece muito? A pessoa vai pregar aqui, vai subir para pregar. Aí tem um assim, ó, não gosto dela. Ele está pensando que ele é quem? E faz aquelas caras careta, irmão, com aqueles bicos, parecendo um bico de anu. O que é de anu, pastor? Sei lá, irmão, deu na mente assim. Eu nunca vou esquecer isso. É a primeira vez que eu fui pregar na minha vida. Eu só pregava na rua, lá nos palafitas e na invasão. E era coisa que eu via, irmão, era drogado, era bêbado, você imaginasse, tinha na rua. A gente botava as caixas de som. E aí o pastor disse, você vai pregar? Eu digo, não, mande eu não. Você vai pregar que Deus falou comigo que é você. Eu digo, Deus fala. Ele já tinha aprendido quando falava assim, Deus mandou. Eu ia dizer, não, Deus mandou, eu vou. Se disser assim, não, vá lá. Eu digo, não vou não. Aí eu fui pregar. Quase acaba o culto no louvor, irmão. Já viu que o pessoal canta 3, 4 louvores, né? Na minha vez que eu fui pregar, cantou umas 7 louvores. E tome louvor, e eu assim, irmão. Aí mais uma, aí o rapaz fez assim. Aí o ministro do louvor fez.
irmão Luiz, vai acabar em louvor, só tem mais 20 minutos. Eu digo, vou pregar. E está eu aqui, tremendo, que Deus, que Jesus. Aí levanta a irmã no meio, sentou na minha frente, irmão. Ô, irmã abençoada, até hoje é abençoada. Amém. Olha ela ali. Eu li a Bíblia junto com os irmãos. Pode sentar. Ela ficou em pé, irmão. E todo mundo sentado e ela assim. Eu digo, não, Jesus, vou olhar para lá de cá, porque senão eu não conseguia. E que Jesus, que precisa não olhar no olho da irmã, dá uma branca, irmão. E eu dizia, meu Deus, e agora? O dia que eu fiquei atacado com essa irmã. E eu disse, ela disse que gosta de mim, viu? Quanto mais se não gostasse. Rapaz. Para você ver como Deus nos corrige e chama a nossa atenção para nos aprimorar. Quando eu desci do púlpito, o que me salvou, o que salvou o Senhor nessa pregação, não sei nem o que eu preguei, irmão. Eu não sei se eu falei direito, não sei se falei errado, só sei que deu branco. A irmã olhava para mim e fazia assim, ó. Eu dizia, rapaz, essa irmã não está sozinha não, Jesus. Que negócio é esse? Irmão. E não pense vocês que sobem aqui, os que vão subir pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, o pessoal fica assim, eu lembro para você. Vai dar um aviso, qualquer coisa. Não se preocupe não, irmão. E o que aconteceu, pastor, acerca disso? Eu desço do púlpito e vou falar com o meu líder. Rapaz, aquela irmã não está sozinha não, irmão. E você sabe o que o líder falou para mim? Você deve aprender com ela, aprenda com ela. Vou aprender com quem está aí, está endemoniado aí, não sei o quê. Me piquei, irmão. Aí fui para casa. E a palavra não sai do juízo. Aprenda com ela, aprenda com ela, aprenda com ela, aprenda com ela. E aí fui no meu quarto meu quarto de oração. Entrei, fechei a porta e comecei a orar. Eu digo, Senhor, por que o Senhor permitiu no mesmo dia meu? Pelo amor de Jesus Cristo, Senhor. Deixa essa irmã levantar. Senhor, o Senhor me ama mesmo, Senhor? Quando eu acabei de falar, eu disse assim, aprenda com ela. Se você estudasse mais, tivesse fundamento do que você está falando, e convicção e certeza do que está ensinando e pregando, você não precisa, podia dar 10 em pé ali, você continuava pregando o que você sabia que você estava pregando. Você sabia o que você estava falando, tinha convicção e certeza do que estava pregando. Mas como você não estudou, como você não aprendeu, não sabia nem o que estava falando, tome aí. Eu digo, eu aprendi com ela, Senhor. Eu aprendi com ela. Então você muitas vezes acha que Deus está te corrigindo porque está te humilhando, está querendo levar vantagem em cima de você, quer dizer que é melhor que você. Não, é Deus te corrigindo. Porque Deus sempre vai corrigir com quem Ele tem como filho. Eu digo uma coisa para você, quando Deus não falar mais com você, tenha cuidado. Se Deus falou 1, 2, 3 vezes, você diz assim, poxa pastor, Deus falou comigo 3 vezes a mesma coisa. Eita! Eu sempre brinco, na quarta espero uma cacetada. Santa no seu juízo. Porque Deus, amado, sempre vai corrigir e chicotear quem Ele ama. Preste bem atenção no que... Quando Deus falar com você assim, usar uma pessoa, meu servo, minha serva, você é isso, aquilo outro, você... Eu sempre prestei atenção assim, meu servo, se converta, eu vou lhe matar, viu? Eu digo, só queria correção, irmão. Porque o que eu já sabia, eu sabia que eu fazia aquilo. Porque assim, quando você quer ouvir isso aqui, você é minha amada, você é meu amado, querido, fofo, lindo. Você, é eu. Sou eu, é você. Vou falar uma coisa para você. É quando Deus te exorta. Porque Ele está te corrigindo para você crescer. Para você se aprimorar, para você ser melhor do que a versão do que você está vivendo hoje. Para você mudar as rotas de errado na sua vida e consertar o que está fora do lugar. Para que você cresça diante dEle e tenha respaldo diante dEle. Para que você chegue a patamares que outros não chegarão porque não querem corrigir a sua vida. Tem pessoas que pensam que
já é o auge. Amado, tem gente, e eu digo uma coisa para você. Toda vez que Deus te corrige, é porque o amor dele pela sua vida. Porque o crente, quando está passando por guerra, quer morrer, quer que Jesus leve. Moisés disse, me leve, Senhor. Jonas disse, é melhor morrer do que andar no ventre do peixe. E se você observar Jonas dentro do peixe, Deus queria que ele fosse para Nínive, ele queria ir para Tarsis. Deus mudou a rota, ele ia pegar um barco para ir para Nínive. Deus pegou ele, botou dentro de um peixe e disse, a rota é essa aqui, eu vou corrigir você. Nínive. Ele dentro do peixe fica dizendo, Deus, é melhor morrer do que não estar aqui nesse ventre desse peixe. Se não fosse o peixe, ele estaria morto, porque não existe ninguém que saiba nadar em uma tempestade. Se um barco, que era um barco daquele porte, estava indo para o fundo, imagine você nadando, ou eu. Muitas vezes Deus está mudando a sua rota. E muitas vezes você está pensando que é mal, é o diabo que mandou um peixe, o diabo que mandou a tempestade. Não, é Deus lhe corrigindo, é Deus corrigindo a mim e a você. Pastor, é difícil ver Deus numa situação dessa. Deus não desistiu de você. Olha para esse irmão aí e diga assim, ó. O chamado na sua vida não tem prazo de validade. Vai se cumprir. Porque quem prometeu é fiel e justo para cumpri-lo. Amém? Aplauda o Senhor nessa manhã. Ele é Deus. Pastor, e Deus, rapaz, pede a morte? Pede, irmão. É muito crente. Quando tá triste, preocupado, ansioso dentro do quarto, Jesus. Quando não era crente, eu era mais feliz. É mesmo? Quando eu era crente, as coisas eram mais fáceis. Agora, porque tudo é mais difícil, porque a porta é estreita, o caminho é apertado. E toda vez que você orar a Deus para Deus tirar você dessa terra, preste bem atenção no que você está fazendo. Que na minha caminhada, eu novo na fé, pregando no Uruguai, eu tinha orado, entrado no quarto e disse, Senhor, me leve. E aí a gente é muito emotivo e deixa as emoções aflorar. Já vi o Senhor curar, já vi o Senhor libertar, já vi o Senhor fazer milagres, já vi tudo. Pode me levar, Jesus. Isso no quarto escuro, pedindo para morrer, irmão. Me leve, Jesus. Estava solteiro, sozinho, 2 anos sem dar um beijo na boca. Estava lá. Me leve, Jesus. Irmão, Jesus não respondeu, foi nada. Eu saí do quarto e fui. Aí está lá, teve um evento na casa das irmãs Vieira. E teve um pregador da quadrangular que estava lá. Pastor, o pastor quer conhecer o senhor. Eu digo, vou lá, vou estar na campanha. Fui para lá. Chega lá, irmão, o pastor estava sendo usado por Deus mesmo, assim, tremendamente. E antes de acabar o culto, ele fez, olha, Deus tem uma palavra para você. Eu digo, aleluia. Que palavra é poder hoje. Hoje o negócio foi sério, porque ele só deu palavra boa para todo mundo, irmão. Deus está fazendo isso na sua família. Deus está no seu quê? Deus está no seu quê? Eu digo, pronto, coisa forte. Para mim vai ser algo tremendo, quer ver? Rapaz, quando o rapaz chega perto, o pastor chega perto de mim. Fecha o olho, irmão. Eu já levantei a mão para receber, irmão, as 2. Irmão, quando o rapaz, ele aí mudou o tom de voz, irmão. Assim diz o Senhor. Eu digo, eita, meu Deus. Você sabe o que ele falou para mim? No dia que você, isso com a voz, meu irmão, de trombeta no meu pé de ouvido, que arrepiava tudo, irmão. E ele dizia, no dia que você me impedir para te levar dessa terra, eu vou lhe matar. Entendeu? Eu digo, não entendi o quê? Irmão, o interessante, sabe qual era? Que a luta já tinha passado, o problema tinha sido resolvido e agora vem Deus. Vou lhe matar. Eu digo, agora não, Jesus, agora que eu estou namorando. Irmão, depois de 3 anos comecei a namorar, irmão. Rapaz, digo, agora não, Jesus, o negócio está bom pro meu lado. Irmão, contando antes de dar risada, mas pense, a voz de trombeta do pastor no pé de ouvido, irmão. Vou lhe matar. Eu digo, nunca mais eu peço para morrer, posso estar enfrentando o que for, irmão.
Deus disse: a próxima vez. Eu posso estar enfrentando, irmão, eu posso estar com o pé na cova, mas vou viver, vou viver, vou viver. Entrei na UTI, eu vou sair daqui. Pouco tempo eu entrei na UTI, não foi, irmão? Eu nem me lembro mais que ano foi. Porque tudo isso da minha vida é correção. Deus usa 5 pessoas. Vai descansar, meu filho. Eu quero você descansando. Pare e descanse. Me arranje uma massa de cimento para fazer. E o nosso pedreiro ali com o braço. Meu braço está doendo. Eu digo, me dê. E eu sempre bati massa de concreto, essas coisas, irmão. Quando eu comecei a bater, que eu peguei o peso lá, eu senti um talho embaixo da barriga aqui, ó. Crack! Eu aí fiz assim, E eu estava levantando um peso grande, irmão, assim, pilando a casa. Eu aí parei, aí Mateus fez, profeta, eu falei, o senhor, para você não pegar isso aí, meu profeta. Eu digo, não, eu vou parar. Aí saí. Saí, irmão. Abaixo da barriga, a carne abriu por dentro, irmão. O estômago descia e voltava. O estômago descia e voltava. O médico disse, se não operar urgente, está arriscado você morrer. Eu aí fui conversar com Jesus. Jesus, você já viu o senhor curar câncer? Já viu o senhor fazer tanto milagre, tanta coisa. O senhor vai me curar. Você vai direto para a cirurgia, pode ir. Eu digo, na minha hora para toda vez que eu falar com você, você saber que eu estou falando que é o melhor para você. Toda vez que Deus falar com você, por mais que você não entenda, por mais que você ache que não, eu penso assim, eu acho assim, caia fora, irmão. Eu podia não precisar fazer cirurgia nenhuma, mas porque eu pensava que podia pegar aquele peso, que aquele peso não era peso, que eu levantava 60 quilos brincando, 50 quilos em água de meninos. O que era pegar 40 quilos, 45? Cuidado. E nós temos que entender isso na nossa vida. Que tudo que Deus fala com a gente, tudo que Deus te chama a atenção, antes chega o dia mau. Chegou o dia mau, não tem oração que dê resultado para você. Toda vez que Deus te corrigir, chamar a sua atenção e você achar que, não acredito, não aceito, não concordo, isso aqui não existe, deixe a pessoa achar o que ela quer, da maneira que ela quer, no dia que chegar. Eu vou dar um exemplo aqui e a gente vai orar. Vem cá os levitas aqui, rapidinho. A gente foi passeio, acho que ano passado a gente estava no passeio. E a irmã Giovânia chamou o esposo e fez assim, vem cá, sonhei com você. Você ia jogar a bola, em vez de você chutar a bola, você chutava o chão. Fazia um buraco no chão e seu pé inchava, torcia o pé. Segundo ele mesmo contando, sabe o que ele disse para mim, pastor? Você está vendo, está sonhando demais, tem que trabalhar mais. Está sonhando demais, está vendo demais. A irmã calou a boca e ele foi jogar bola, irmão. Quando ele chutou, irmão, o chão que fez um buraco, eu estava lá, como é? De plateia. Glória a Deus, palavra bonita, plateia. Estava de plateia, olhando todo. Quando meteu o pé no buraco, tirou. Ele aí carrega, uai, carrega o homem, todo mundo carregando. Aí está na beira da piscina. Eu digo, traz para a piscina, que eu vou orar por ele, o pé dele vai voltar ao normal agora, em nome de Jesus. Aí chega a esposa e diz, eu te disse. Eu disse, você disse o quê? Eu disse a ele que ia acontecer isso com ele e aconteceu, pastor. Não, pastor, ora logo. Eu digo, não, Deus te falou, você está ferrado, irmão, não vou orar não. Mas não vai orar não, traz o gelo. Pastor, o senhor não estava com fé para orar? Não, irmão. Deus, quando avisa, Deus te corrige, Deus te coteia quem ama. Se você desse crédito, você não ia ver aquilo. Isso aconteceu? Eu dei risada com ele, sabe por quê? Porque ele ficou tão chateado comigo, que ele vinha no culto terça-feira, vinha com um negócio aqui, e ficava assim, E não vinha. Venha os doentes, ele não vinha não, irmão. E ele voltava do culto assim,
tirou o gesso, tomando injeção, tomando isso, tomando aquilo. Botou um tensor e vinha com o pé assim, ó. Tudo terça-feira. Pastor, toda vez que eu vou trabalhar, meu pé está inchando, não sei o que, eu digo... Ele foi amolecendo o coração, ouvindo a administração, amolecendo o coração. Ele disse, não, pastor, eu estou aqui com o meu milagre. Aí eu digo, agora você vai te curar, tira o tensor. Tomou umas 4 tapas num lugar que estava doendo. Deus botou no lugar, desinchou, nunca mais inchou o pé dele. Toda vez que Deus te chamar a sua atenção, preste atenção. Pastor, mas eu não creio. O problema é quem não crê, irmão. Jesus, aprenda isso. Ó. Você está pensando que é todo mundo que crê que Jesus vai voltar? Mas ele vai voltar. É todo mundo. Você acha que é todo mundo que acredita em Deus? Muita gente não acredita. Mas se você observar, preste bem atenção. No mundo das pessoas que a gente não crê no demônio, não crê no diabo, chegue no quarto escuro, manda ele entrar, ou qualquer... Olha as pegadinhas. É todo mundo correndo, irmão. Faz de vampiro, se veste de... Oxe, todo mundo não crê em nada. Eu sou ateu, nasce o ateu, sai correndo, irmão. Na realidade, amado, as pessoas não querem, na realidade, dizer não, é verdade. Por quê? Se ela sabe que é verdade, porque ela não muda. Se ela sabe que é verdade a palavra de Deus, porque ela não se converte. Porque ela sabe que Deus é Deus e vai julgar a terra, vai julgar o mundo e as pessoas, porque ela não se rende a Ele. Querido, nem tudo na sua vida vai ser o diabo. Nem tudo na sua vida é o demônio. Se eu podia dar exemplos aqui, N da Bíblia, que Deus teve que corrigir pessoas. Teve que chamar a atenção e teve pessoas passar por correção de Deus para mudar. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos nessa manhã. Você que é crente, você que não é crente, pode ficar com o olho aberto. Já estive aí também. Feche seus olhos nessa manhã. É uma manhã onde nós devemos olhar para dentro de nós mesmos. Não olhe para ninguém, para a vida de ninguém. Porque você não salva ninguém, você só pode pregar, ensinar e mostrar o caminho. Mas ele tem que querer andar, seguir, obedecer. Não se importe com quem não quer e não dá crédito. Isaías disse, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito às nossas palavras? E muitas vezes você se incomoda, não, temos que falar, temos que mostrar, temos que dizer. No dia que morreu Lázaro e foi para o seio de Abraão, e no dia que morreu o rico, que estava num lugar de tormento, o rico disse, deixa eu voltar, falar aos meus pais, meus irmãos, minha família, para que eles não venham para aqui. E Jesus responde dizendo, ele tem os profetas, eles têm os evangelistas, os pastores, ele tem os doutores, os professores, que estão ensinando a verdade, os sacerdotes, que estão anunciando, falando da minha palavra. Mas assim como eu não creio, eles também não vão crer. Não importa. Pai, que nessa manhã, o Teu Espírito que nos leva a nos convencer do erro, do pecado, que tira a venda dos nossos olhos, que tira a cegueira espiritual, que faz com que a gente entenda, Senhor, que o propósito do Senhor nas nossas vidas, que o amor do Senhor é incondicional, mas o Senhor não deixa de corrigir, o Senhor não deixa de mostrar que é conosco. O Senhor mudou a rota que Jonas queria tomar dentro de um barco, colocou ele dentro de um peixe e levou para onde o Senhor queria que ele fosse. Quantas vezes você quis desistir? Quantas vezes você quis olhar para trás? Quantas vezes dentro do quadro, eu vou parar de ser crente, não quero ser mais, não vou mais fazer a vontade de Deus. E você acabou se
olhando, dizendo, eu vou buscar a Deus. Porque o Espírito Santo veio sobre você. Entendeu? Quando você começa a entender isso. Quantas vezes eu vejo Deus falar com pessoas? Você não desistiu, não é porque você não quis. Você não parou, não é porque você não sentiu vontade. Você não olhou para trás, não é porque você não quis olhar para trás. Porque eu estou segurando nas tuas mãos e dizendo, é a minha mão na sua, filho. É a minha mão na sua, filha. Não desiste. Você não está só, você não está sozinho. Você não está sozinho. É a mão dele na sua vida. Ele não desistiu de você. Porque ele não desiste de ninguém. E não diga para Deus que Deus errou, que eu falho, eu peco, eu faço tanta coisa ruim. Porque Deus continua insistindo comigo, pastor. Porque Deus não erra quando escolhe. Ele nunca erra. Um dos maiores pregadores que eu conheço, pastor Josué Brandão. O pai e a mãe dele tinham 2 filhos. Um extrovertido, falava muito, gostava de muita amizade, gostava de falar em público. E ele, tímido, calado. E eram 2 pregadores. E chamaram ele para uma convenção muito grande, onde ia ter milhares de pessoas. E ele chamou o pai, que era pastor, e disse, pai, eu não gosto de falar em público, eu sou tímido, eu sou introvertido. Pai, me explica uma coisa. Porque acho que quando me chamaram para a convenção, eu devia chamar meu irmão, que ele gosta dessas coisas, eu não. E ele vai para a convenção. A convenção tinha mais de 10.000 pessoas. E a pastora que faz a abertura do culto está descendo as escadas e ele está subindo para entrar, para pregar para a multidão. A pastora cumprimenta ele, quando toca na mão dele, diz assim, olhe, assim diz o Senhor, Deus foi na tua casa e Ele não errou quando escolheu você, porque Deus nunca erra. E ele começou a chorar. E daquele dia em diante, e hoje ele é um dos maiores pregadores, não gostava de falar em público, não gostava de estar no meio de muita gente, de muito falatório. Hoje se tornou um dos maiores pregadores do Brasil. Porque Deus nunca erra. Deus não errou quando escolheu você. Deus não escolheu porque não tinha ninguém para escolher, só tinha você, não. É entre seu parente, amigo, vizinho, colega, foi você que Ele escolheu. Mas tinha muita gente capacitada, melhor do que eu, mas foi você que Ele escolheu. Por isso, quando Ele escolheu Pedro, que era iletrado, ignorante e rude, pessoas que não sabiam ler nem escrever, não sabiam falar, não tinham uma boa oratória, não tinham uma boa dicção, mas foi eles que Jesus escolheu. Foi eles que foram levantados como a igreja aberta, a primeira igreja. Deus coloca Pedro, o que negou 3 vezes, o que disse nunca te deixarei, nunca te abandonarei, mas foi o mesmo que cria que da boca do peixe ia sair uma moeda, uma dracma. Foi o mesmo que andou sobre as águas. Foi o mesmo que disse, tu és o Cristo. Saiba que sempre será a mão de Deus nas suas mãos. Que a
angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chego até dizer: não entendo como foi que eu venci. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. a verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até Aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio a desistir. e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando as suas mãos pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Declare a verdade. A verdade é que existe um mistério Uma força que excede entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Se tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui